Fala pessoal, começando mais uma aula sobre cartas Jepsen. O assunto de hoje é nada mais nada menos do que SIDs, Standard Instrument Departure Charts. Nessa aula a gente vai conhecer os conceitos e a interpretação de uma SID Jepsen, tanto ICAO quanto FAA. Só quero lembrar antes que eu não vou entrar muito em detalhes sobre o voo IFR, porque o nosso curso é de Jepsen, então se você não está familiarizado com os SIDs, gradiente de subida, transição e etc., talvez seja melhor dar uma pesquisada no assunto antes. Antes da gente começar, vamos para o briefing dessa aula com as nossas perguntas. Então, primeiro, o que significa esse asterisco na frequência? Qual o raio padrão de uma MSA quando não vem escrito? O que significa essa seta? E qual a diferença entre o formato antigo e o moderno de SIDs da Jepsen? Então vamos começar entendendo como a carta é dividida. Primeira coisa que a gente tem numa SID é o heading, que é o cabeçalho da carta. Ele contém todas aquelas informações sobre o aeroporto e referência. Então a gente tem o nome da localização geográfica, o tipo de carta, o logo da Jepsen, a data de revisão, data de efetivação e o index number. Só revisando ele rapidamente, o primeiro dígito se refere a qual dos aeroportos da cidade essa carta pertence. O segundo é o tipo de carta. Lembrando que, em caso de procedimento de aproximação, quanto menor, mais preciso é o procedimento. E os últimos, que podem ter uma letra também, se refere a qual desses procedimentos a gente está falando. Por exemplo, se for um ILS da 09 direita de Guarulhos, pode ser o Tango, o Uniforme, o X-Ray. Dentro desse procedimento, qual desenho específico será? E por aí vai. Aqui a gente tem o ICAO e o IATA do aeroporto e embaixo o nome dele. Depois do heading, a gente tem a parte de Briefing Information, que começa a detalhar observações importantes sobre a saída. Primeiro a gente tem a frequência do controle de saída e o designativo só quando a gente consegue transmitir nessa frequência. Se for uma TIS, por exemplo, a gente não vai ver o nome do lugar, só a frequência. Esse asterisco significa que essa frequência é part-time, ou seja, ela não opera 24 horas. E o R significa que esse controle possui radar. Aqui a gente tem a elevação do aeroporto e nesse campo temos as restrições e instruções do procedimento. Qualquer equipamento que seja necessário para essa saída também vai constar aqui. E por fim temos a altitude de transição. Aqui no canto direito tem uma coisa que a gente nunca pode esquecer de brifar, que é a MSA. Se você já sabe o básico de FR, você já conhece ela, mas vamos revisar só para dar uma lembrada. MSA então é a Minimum Safety Altitude, podendo ser dividida em setores. Nesse caso ela passa a se chamar Minimum Sector Altitude. Toda a MSA tem um ponto central de onde se estende o raio de distância. Pode ser um navete principal, como um VOR, ou mesmo o Airport Reference Point. Caso não venha escrito nenhuma distância, o raio padrão é 25 milhas náuticas. Aqui a gente tem a divisão de setores em rumos magnéticos, sendo sempre inbound. Para cada setor, a gente vai ter uma altitude que, para a ICAO, garante uma separação mínima de 1.000 pés de obstáculo e deve ser usado só em caso de emergência. Além da MSA, a gente pode ter uma outra configuração chamada de TAA, que é usada especificamente no caso de chegadas, então a gente vai deixar para ver ela na aula de STAR. Embaixo a gente tem a Graphic, que seria o que a gente costuma chamar de Plan View. No caso da SID, como não tem um profile, então a parte do desenho da rota vai se chamar Graphic. Por último tem a Climb and Route Instructions Tabulated Text Box. Aqui vai constar um descritivo da saída que complementa o desenho, quando for disponibilizado pela autoridade aeronáutica local. Tanto o desenho quanto o texto devem ser usados em conjunto para garantir que a gente interpretou corretamente a carta. Nunca todas as informações vão constar só no graphic ou só nessa tabela. Sempre vai estar em conjunto. Então, para as altitudes, velocidades, rumos, a gente sempre vai ter que ver os dois. Aqui nesse exemplo, começa com a pista que será usada ou alguma outra seção específica, o segmento de rota, nesse caso a Initial Climb, a descrição textual para cada seção e informações gerais de altitude. Geralmente nessa tabela vão estar informações que por algum motivo não puderam ser desenhadas na parte graphic e precisaram de um texto explicando. E agora a gente entra na simbologia da SID. Vamos dar uma olhada em cada símbolo conforme o manual Jepsen.
Esse primeiro símbolo é chamado de Information Box. Ele geralmente fica associado a alguma rota, navigate ou fixo, e pode conter diversos tipos de restrições. A Information Box sempre fica na parte Graphics da carta e é bem simples de entender. Aqui no 1, por exemplo, a gente tem o cabeçalho, que mostra ao que ele se refere. O 2 está mostrando as linhas que separam as informações. E o 3, as informações propriamente ditas. Então, velocidade máxima 200 nós e altitude at or above 6.000 pés. Bom, seguindo, a gente tem Lost Communications. Uma borda de Lost Communications em volta do texto significa que essas informações foram disponibilizadas pela autoridade aeronáutica local para um procedimento exclusivo para essa situação. Esse texto ele sempre vai constar na parte Graphics. E depois a gente tem Speed, que é uma forma de informar a velocidade, chama Speed Restriction, só que podem conter informações de restrições de velocidade em outras partes da carta, como no Tabulated Text Box, no Information Box ou em alguma caixa específica. Aqui a gente tem o Ending Point da SID, ou Starting Point no caso da Star, é a mesma coisa. Nesse exemplo da esquerda, a gente tem o fixo dano. Ele está com uma letra maior que os outros fixos, em negrito, e significa que ele é o ending point da SID. Se for um VOR, como é o caso desse Poplask, vai ter uma sombra preta do lado direito da caixa, como vocês conseguem ver. Tem um tempo já que a Jepsen deu uma modernizada no formato das cartas dela. A gente vai ver agora dois exemplos, um no formato antigo e o outro no formato novo da SID. Os dois são usados até hoje e com isso a gente passa por todos os símbolos da parte Graphics. Então vamos começar pelo antigo. Bom, a primeira coisa que a gente tem então é o nome, depois o tipo de procedimento, então o Departure, o Departure Code, que é esse TED1.TED, o Database Identifier, Aware UNO, quando ele for diferente do code ele vai estar aqui embaixo, e Specified Qualifying Statements, que é, por exemplo, as especificações desse procedimento. Então, ele serve a pista 3.2, 3.4 esquerda e direita e 3.5. Então, podem ser pistas, aeronaves e requerimentos de navegação, por exemplo, RNAV, RNP e por aí vai. Então, aqui a gente tem o layout da pista, o aeroporto, vai estar em cinza, aqui nesse círculo cinza, Departure Track, o no 60. Aqui a gente tem o Seed Ending Point, então essa saída só vai até Thompson, tudo após isso é transição. E a gente reconhece pelo quadrado preto aqui, mais escuro, por essa sombra no quadrado do VOR. Aqui a gente tem o nome do aeródromo, caso a SID sirva para mais de um aeródromo. Então, por exemplo, essa SID também serve esse outro aeródromo aqui de exemplo, só que seria um aeródromo secundário, então vai aparecer na SID. Aqui a gente tem o Transition Track, que é esse segmento pontilhado. O nome da transição, ele vai estar aqui no segmento. Formation Radials, que é o nome dessas radiais aqui de orientação, dos VORs, para a gente ter marcações cruzadas. O Route Identifier, então é TED UNO com transição em Echo Mike Whiskey, Echo Mike November, desculpe. Radial do VOR. Então a gente precisa voar inbound, quando aparece esse símbolo aqui, R351, a gente não pode confundir com a proa contrária. Aqui a gente tem coordenadas dos fixos também. A distância do segmento, 81 milhas náuticas, nesse segmento todo. E Special Use Airspaces, que são os espaços aéreos restritos, perigosos, espaços aéreos condicionados. Então esse é o formato antigo da SID. Agora vamos dar uma olhada no formato novo. A principal diferença é que agora a SID é desenhada em escala, com o objetivo de aumentar a consciência situacional. Eu não vou focar muito em detalhes que a gente já falou no formato antigo e nem em observações que a gente está pulando aqui, que a gente vai ver em rota, em carta de rota, né, como changeover points, MOCA, MORA, essas coisas, a gente vai detalhar mais em carta de rota. Vamos focar só nas diferenças das SIDs. Bom, os navegates secundários eles vão aparecer em cinza, aqui na carta nova. A Minimum Sector Altitude, Minimum Safety Altitude, a MSA, ela vai estar representada na parte Graphics mesmo, vai dar para ver ela aqui. A gente tem Highest Elevation, vai estar apresentado com essa seta aqui. Representação geral de terreno, vai estar desenhado na carta, terreno aqui.
Altitude and Speed Restrictions, eles vão estar nesse formato. Então, velocidades em vermelho aqui, máximo 210 nós, e as altitudes no formato que a gente já conhece nessas caixas. Então, em Kyle, a gente tem que manter no mínimo 10.000, no máximo 12.000. Formato que a gente já conhece, bem semelhante ao DCEA. O aeroporto em escala, aeródromo secundário, como a gente já viu, só que aqui na carta nova ele vai estar em azul, e aeródromos que não são servidos para essa seed, eles vão estar em cinza. Então a gente vai ter todos os aeródromos da cidade dentro dessa escala, tanto os que podem usar essa seed como procedimento secundário e os que não podem, para aumentar a consciência situacional. Bom, a gente tem Holding Pattern Lag Length, então a gente tem a trajetória da espera definida, o afastamento dela. E essa parte aqui chama Inset. Inset é uma parte que geralmente não cabe na escala, pode ser uma transição, alguma coisa assim, e sempre vai estar escrito Not to Scale. Quando ele está pontilhado assim, esse inset está fora de escala, e quando ele é contínuo, ele pode estar dentro da escala. Aqui a gente tem a escala da carta em si, a latitude e longitude com décimos de minuto, então é bem semelhante ao que a gente viu na carta de aeroporto, 93 graus, 30 minutos, 93 graus, 0 minutos. Indicação de norte, existem alguns raros casos em que as cartas podem não estar apontadas para o norte, orientadas para o norte, então sempre vai ter indicação do norte. E aqui é o grid MORA, Grid Minimum Off-Route Altitude, para caso de emergência nesse setor aqui, nesse quadrante. Então o grid ele vai estar definido entre 30 minutos e 1 grau, nesse caso 30 minutos, 5.500 pés. Lembrando que o maior dígito se refere a milhar e o segundo a centena, então 5.500, 4.500, por aí vai. E a gente tem a representação também de lagos aqui. Então, a principal diferença dessa carta para outra, como a gente já viu, é a escala. Essa carta está em escala e ela tem referências meio que visuais para uma orientação melhor, como o terreno e os rios. Agora que a gente viu todos os símbolos da seed, vamos pegar uma real para a gente fazer um briefing bem completo. Então, o sentido de briefing dessa carta, o flow dela, é o mesmo de todas as cartas da Jepsen. A gente sempre vai começar aqui em cima, no canto direito superior, vai seguir para a esquerda, e aí depois é sempre da esquerda para a direita. Esquerda para a direita, esquerda para a direita, e aí a gente briefa o graphics. Então, São Paulo, Brasil, RNAV SEED, carta Jepsen, revisão 21 de fevereiro de 2020, efetiva 27 de fevereiro. Index number 20-3-1. Sierra Bravo Golf Romeo, GRU, Guarulhos, Governador André Franco Montoro, International. Então, seguindo aqui para a parte de briefing. Airport Elevation, 2.461 pés. Transition Altitude, 8.000. Equipamentos, a gente precisa de GNSS, RNP1 ou RNAV1. Caso a gente tenha RNAV1 apenas, é necessário ter vigilância de ATS. Então é a saída Congonhas-Unueco, RNAV. O database é Congonhas-Unueco para as pistas 27 esquerda e 27 direita. Essa seed requer um gradiente mínimo de subida. Pista 27 esquerda, 3,4% até o fixo SNAP, então 3,3%. Então até SNAP, 3,4%, após 3,3%. E 27 direita, 3,7%, depois 3,3%. Aqui a gente tem a tabela para ground speed em nós, e o gradiente é uma tabela de conversão para pés por minuto. Então vamos supor que a gente decole com 200 nós, dá 2,7 da direita. Primeiro a gente vai precisar de 3,7. Então, para 200 nós, 750 pés por minuto até SNAP e após 700 pés. A maioria das aeronaves de operação 121, 135 conseguem cumprir essa saída sem problema. Bom, seguindo para a parte de graphics, vamos briefar então da esquerda para a direita e de cima para baixo. Primeiro algumas observações, a gente tem os grid moras para os setores, para serem usados em caso de emergência. A gente tem a parte de a legenda da elevação, indicação de norte e o highest elevation de 5.578 pés no setor norte. É um highest elevation de terreno. De aeródromo a gente tem São José dos Campos, aqui no setor leste, e Guarujá, setor sul. Então, decolando de Guarulhos da 27, tanto faz, esquerda ou direita, a gente vai seguir por 5,0 milhas
no rumo 275 até Snap. Após, curva esquerda, rumo 185 por 4,6 milhas até Tikit, mantendo no máximo 230 nós e no mínimo 7.000 pés. Após Tikit, a gente mantém o rumo 185 por 3,1 milhas até Evikut, no máximo 250 nós. Curva direita, rumo 270 por 7 milhas até o VOR Congonhas, frequência 1/6,9 e CGO, no mínimo 100, e a gente pode observar que é um ending point da SID porque ele está em negrito aqui, a caixa dele. Após o VR Congonhas, a gente segue com a transição. Então vamos supor que a gente faça a transição Nibiga. A gente segue nesse segmento tracejado, rumo 251 por 42 milhas até o fixo Nibiga. Bom, além disso, a gente pode observar que a MSA está disposta na própria carta, na parte Graphics, seguindo o formato atual. Para o setor de saída, a gente vai manter no mínimo 6.000 pés. E o setor Nordeste, entre a radial 180 e 270, perdão, os inbounds 180 e 270, até 15 milhas, 6.500 pés, então 500 pés acima do que a gente vai seguir. E além de 15 milhas, até 25 milhas, 7.000 pés. Como não tem nenhuma indicação, a gente sabe que o raio dessa MSA é de 25 milhas. Mudanças. A carta foi reindexada e carta Jepsen, direitos reservados. E aqui a gente tem um outro exemplo de SID de Orlando, nos Estados Unidos. Eu não vou brifar ela toda, eu peguei só para mostrar algum exemplo um pouco diferente de SID que a gente pode ter também. Essa SID ela não possui rotas definidas. Ela possui uma saída sem direção, então a gente pode decolar de qualquer cabeceira prevista nela. Aqui em observação a gente tem que a gente pode utilizar a pistão no 7 esquerda direito, no 8 direita esquerda, 3,5, 3,6 e por aí vai. Então todas as pistas praticamente de Orlando a gente consegue utilizar nessa saída. Ela só está falando aqui, ó, Takeoff Obstacle Notes. See Takeoff Obstacle Notes, page 20-30B1. Então a gente precisa consultar essa outra carta, essa outra publicação da Jepsen, para identificar possíveis obstáculos na saída, dependendo da direção que a gente vai. Mas ela funciona basicamente o seguinte: a gente tem aqui Initial Climb. Então, climb on heading as assigned for vectors to appropriate fix. Maintain 2000. Expect further clearance to filed altitude fly level 10 minutes after departure. Então, subir na proa assignada para vetores para o fixo apropriado. Então, vamos supor que a gente decole da 1.8. A gente vai decolar com rumo sul. Após, o controle provavelmente designou alguma proa ideal. Então, se a gente for para o norte depois, para algum VOR, por exemplo, esse Oscar Charlie Fox, ele provavelmente vai definir alguma proa nesse sentido, sentido noroeste, e a gente segue, e vai ser todo por vetoração até a gente interceptar algum VOR da nossa aerovia. A gente precisa manter 2.000 pés, conforme o textual explicando, e também esse campo aqui, Top Altitude Informa, que o máximo que a gente pode subir é 2.000 pés. Após isso, a gente intercepta e segue conforme a rota. A gente reassume a navegação e, conforme ele instrui aqui no textual também, a gente espera que seja autorizado o nível solicitado 10 minutos após a decolagem. Essa frase é bem comum nos Estados Unidos, eles usam bastante para controle de tráfego aéreo. Então não tem mais nenhum detalhe excepcional nessa carta, nada de diferente. Eu só queria mostrar para vocês esse tipo de saída que pode acontecer. É uma saída que utiliza mais vetoração. Bom, pessoal, esse foi o conteúdo de SIDS. Para finalizar, vamos responder as perguntas do começo no briefing. Então, o que significa esse asterisco na frequência? É o símbolo de part-time frequency, quer dizer que essa frequência não é 24 horas. Qual o raio padrão de uma MSA quando ele não vem escrito? Como a gente viu, são 25 milhas náuticas. O que significa essa seta? É o símbolo de Highest Elevation da SID, pode indicar um terreno ou uma construção. E qual a diferença entre o formato antigo e o moderno da SID? O formato moderno da Jepsen passou a ser desenhado em escala, trazendo detalhes como terrenos, rios e a MSA na própria parte do Graphics, para aumentar a consciência situacional.
E assim a gente encerra essa videoaula. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês na próxima sobre cartas de rota.